Boa noite a todos. A PEC 287 é a maior extinção de direitos sociais conquistados a ferro e a fogo pelo Constituinte de 88, né? Que, inclusive, criou um sistema, no meu entendimento, que beira a perfeição, que é o sistema da Seguridade Social. Primeiro ponto que já foi... Então, a pergunta é, reforma ou extinção da Previdência Social? Como meu amigo ali, Hélio Gustavo Alves falou, reformar é melhorar. Ninguém reforma a sua casa para tirar cimento, tijolo e botar tapume de madeira. Reforma é tu dar um upgrade, é tu buscar subir um degrau no status social, no alcance da norma. Inclusive, como a gente está tratando de direitos sociais, são direitos fundamentais, é vedado qualquer retrocesso social. Existe um princípio da vedação do retrocesso social. No momento que uma norma, direito fundamental, direito social, sobe um degrau, ela não pode descer, só pode subir, ou ali ficar. E o que a gente vê é que estão querendo não só descer degraus, mas como acabar com a escada. Botar no fundo do poço os direitos sociais. Então, o que eu vou explicar hoje aqui é por que é extinção. A partir de hoje, quem hoje estiver aqui tem que saber por que para o governo tem déficit e por que para a Anfip e para nós, especialistas em direito previdenciário, tem um superávit. A resposta é simples. Nós temos o artigo 195, tá, que criou o sistema da Seguridade Social. Tá? Seguridade Social é a paz, previdência, assistência e saúde. Se a Seguridade Social superavitária não pode, a previdência que a compõe, ter déficit. Tá? Por que o governo apresenta contas com déficit? E aí eu faço uma correção. O governo Dilma, e a minha crítica aqui é partidária, tá? Eu sou defensor dos direitos sociais. Pouco me importa que partido eu vou atacar aqui. E eu acho que a culpa, sim, e a responsabilidade é dos partidos, mas também é nossa que os colocamos lá. Então, todo mundo tem uma parcela de culpa no caos que estamos vivendo hoje, com a PEC 55, que é a Emenda Constitucional 95, que limitou os gastos das despesas primárias em 20 anos. Isso a curto prazo vai permitir, vai abrir uma outra brecha para que se venha uma nova reforma previdenciária. Como assim? Vão dizer, olha, os tetos dos benefícios pagos chegaram ao limite. Eu vou ter que baixar esses benefícios ou restringir o acesso. Então, vai ter uma nova reforma. Então, eu sempre chamei a PEC 55, que depois virou a Emenda Constitucional 95, da chave de Pandora. Ela é a chave que abre a caixa de Pandora, porque ela permite que venham novas reformas. Tá? Passando pela terceirização, pela reforma trabalhista, culminando com a reforma previdenciária. Se essas três reformas passarem, que não são reformas, né, são extinções, uma já passou, a mais perigosa já passou, porque ela ataca tudo, né, nós vamos voltar à Idade Média. Nós vamos viver décadas de escuridão. Né. Então, por que o governo Dilma apurou um déficit superior a 80 bi? Por que o governo Temer... Nós entramos com uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Eu faço parte da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência. Naquela oportunidade, 19 entidades, em junho do ano passado, pediram que eu e Diego Cherulli confeccionasse a DPF. Por que a gente fez a DPF e não fez a DIN? Porque, absurdamente, o Supremo já disse que a DRU, a desvinculação das receitas da União, que tira rúbricas que são carimbadas da Seguridade Social, ou seja, todas as receitas do artigo 195 só podem ser usadas na Seguridade Social. Isso quem está falando não é o Porta-Nova, é a Constituição Federal. Tá? Então, o governo, e não é esse o governo, a DRU vem desde 94, que começou com o fundo emergencial, lá no governo Fernando Henrique, e de 2000 para cá ela vem sendo renovada por PEC. Tá? Então, todos os governos renovaram a DRU. O que eu tenho aqui para falar de diferente da DRU é que esse governo Temer que está querendo extinguir a Previdência a toque de caixa foi o mesmo que reinstituiu a DRU com efeitos retroativos a dezembro de 2015 e ainda majorou ela em 50%, que passou de 20% para 30%, majorou em 50%. Então, é um discurso que não precisa ser técnico para achar contradição. Precisamos reformar hoje para ter o amanhã. Mas, ao mesmo tempo, ele reinstitui um mecanismo que retira verba direta da Seguridade Social
e aumenta ela em 50%, com efeitos retroativos. Você sabe quanto que a DRU vai tirar até 2024, que é quando ela foi prorrogada? Mais de R$1 trilhão da Seguridade Social. Tá? Então, é um discurso altamente contraditório, para não dizer outra coisa. Por que o cálculo, dentro dessa DPF, nós estamos atacando a DRU, mostrando que a Seguridade Social é superavitária e pedindo uma auditoria pública, uma auditoria na dívida pública, que vocês vão ver ao fim da minha palestra, se eu tiver o tempo, eu vou tentar agora acelerar, que ela, na verdade, é a conclusão de tudo, a dívida pública. Então, por que o governo Temer achou 82, o governo Dilma achou 82 bi e o Temer agora começou em 120 na DPF e já está propagando 170 bi? Por quê? Ambos só computam no seu cálculo 2 das 5 rúbricas do artigo 195, contribuição do empregado e do empregador. No momento que tu inclui PIS, COFINS, CSL, concursos prognósticos, vem o superávit, que, segundo a Anfip, na última década, 2005 a 2015, foi de 658 bilhões de reais. 658 bi. E aí eu vi colegas aqui falando, os antigos debatedores, se fosse criado um fundo, um caixa da Previdência, já foi, pessoal. Leiam a Constituição Federal, artigo 250 da CF. Foi criado o artigo 250 pela Emenda Constitucional 20, que criou o fundo. E na justificativa de motivos do artigo 250 lá da Emenda 20, ele, inclusive, revela tudo que, inclusive, o doutor Floriano falou e os demais expositores. Ele falou, temos que criar esse fundo porque nós usamos o Caixa da Previdência no programa de desestatização do governo. O governo Fernando Henrique, se lembra que ele desestatizou estatais. Então, lá, o legislador constituinte na Emenda Constitucional 20, de dezembro de 98, ao criar o 250, ele falou, nós pegamos dinheiro da Previdência. Vamos criar esse caixa aqui, para quando houver superávit, a gente bota o dinheiro aqui. Convém. Está lá na exposição de motivos. Isso está aqui, mas eu não vou ter tempo para mostrar. Então, já há um comando constitucional que determina que, quando houver superávit, esteja lá o dinheiro. Então, ali nós começamos a minha conta com 658 bilhões. Então, a partir de hoje, quando apresentarem uma conta para vocês de déficit, vocês perguntem. Eu fiz na audiência pública de São Paulo, estava um membro da Casa Civil que participa proativamente na Câmara e no Senado defendendo a reforma previdenciária, e eu perguntei para ele, mas nessa sua conta do déficit, tu conta 5 receitas do 195? Ele não respondeu. Óbvio que ele não vai responder. Nem ele, nem ninguém vai responder. Aí ele falou, mas não foi o governo Temer que criou a DRU. E aí, na réplica, eu falei, não foi o Temer, foi o Fernando Henrique, mas o governo Temer que aumentou ela de 20 para 30. E ele também não falou nada. Me disseram que ele ficou todo vermelho e a vontade que ele tinha de avançar em mim. Então, eu cumpri o meu objetivo. Então, a partir de hoje, quando se tem déficit, tu pergunte, se tu colocares as 5 receitas do 195, e aí, nessa DPF, cabe ao Supremo, que é o intérprete da Constituição Federal, dizer se a dicção do 195 é para contemplar toda a Seguridade Social ou são as rúbricas escolhidas pelo governo. Então, por que a diferença da Dilma que apresentou na DPF? Porque a gente entrou em junho, então a Dilma respondeu com informações, depois o Temer respondeu. A Dilma deu 80 bi de déficit, o Temer 120. Aí nós quebramos a cabeça para descobrir por que esses 40 bilhões a mais, e nós descobrimos. O governo Temer inclui o RPPS nas despesas da Seguridade Social. Aqui está a prova do que eu estou falando. Isso aqui foi uma foto tirada de uma audiência pública feita pela Comissão Especial da PEC 287. Essa audiência pública não foi aberta ao público. Estou falando sério. Tá? Teve uma pessoa lá dentro que tirou essa foto e me mandou. Esse expositor do governo, ele terminou a audiência pública e foi embora. Terminou a explanação dele e foi embora, sem responder pergunta nenhuma de deputados. Inclusive, de um dos deputados que comprou essa briga, que eu tenho um grande carinho, que é o deputado Molon, do Rio de Janeiro, que, inclusive, estava na audiência pública do Rio comigo. Molon queria perguntar para ele, mas onde é que tu tirou isso aí? E ele vazou, picou a mula, deitou o cabelo. Onde é que está o erro nesse quadro aí, pessoal? Dá para ver, aponte o erro no quadro.
Olha lá o que ele bota. RGPS mais RPPS. Tá? Estão em capítulos da Constituição à parte. São situações completamente diferentes. Não se mistura regime geral com RPPS. Mas falam, porque o Estado do Rio está quebrado, porque o Rio Grande do Sul está quebrado. O Estado do Rio está quebrado por causa do Sérgio Cabral. Hoje foi preso até o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Não é a Previdência que é a mazela do país, é a corrupção. O Rio Grande do Sul está quebrado porque ele foi administrado durante 15 anos de forma irresponsável. Não foi por causa da Previdência Social, não foi por causa do INSS. Então, vamos parar de misturar problema de RPPS com regime geral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o governo, como se sentiu enfraquecido nos seus argumentos, que para mim não são nem argumentos, são falácias, ele agora jogou na conta o RPPS junto. Tá? Então, aqui está a prova cabal de uma foto de uma audiência pública que não foi aberta ao público, onde o representante do governo só conseguiu justificar o déficit, incluindo o RPPS junto. Aí, então, se é para incluir as despesas do RPPS, me dá a receita também. Hein, professor Carlos? Eu só pago. Na hora de vir, não vem para mim. Então, me dá lá a contribuição da RPPS para mim, que deve ser mantido, que deve ter uma participação da União também, que não existe. Né? Então, eu sempre brinco, o RPPS, ele já nasceu torto com o regime jurídico único, lá, a Lei 8.112 de 90, lá naquela época que surgiu o Instituto da Renúncia. Não foi com a desaposentação. Porque tinha muito servidor aposentado pela INSS, que continuava em atividade, se desaposentou e depois estava ganhando 3 mil do INSS, passou a ganhar, aí com 2, 3 anos de regime público, passou a ganhar 20, 30 mil até hoje. Tá? Então, o regime público já nasceu torto. Essa é a minha visão. Se alguém discordar, fique à vontade. Mas ali já nasceu torto, quando permitiu a mescla de um regime contributivo pequeno, que era o regime geral, em salários, né, que chegam aí a 5, 6 vezes o teto da Previdência Social. Então, aí já começou errado. Então, aqui, essa foto comprova o que eu falei. Eu vou... Quanto tempo eu tenho ainda? Eu quero não perder. 5 minutos? Puxa vida. Então, eu vou direto ao ponto aqui. Na verdade, passou a emenda substitutiva, nós conseguimos uma emenda substitutiva global da OAB, junto com mais de 160 entidades, é a emenda número 58. Nós conseguimos mais de 171 assinaturas que eram necessárias. O nosso papel aqui é encostar nos deputados federais e compelir eles a votarem contra a PEC 287 e a favor da emenda substitutiva, se for o caso. Passou mais 3 emendas substitutivas que tratam especificamente de tempo especial, da aposentadoria especial, que vai acabar. Por quê? Porque tiraram o elemento da periculosidade, a integridade física, e exigiram que eles estupraram a aposentadoria especial, porque a aposentadoria especial ela existe para tu retirar o trabalhador do mercado de trabalho antes que ele fique doente ou morra. No momento que ela exige que tu prove o dano à saúde, tu transforma ela numa aposentadoria por invalidez. Mas extinguiram mais 2 aposentadorias, o B41 e o 42, a idade é por tempo de contribuição. Fizeram uma miscelânea. E aumentaram a carência de 15 para 25 anos. E aí tem estudos que, se nós pegarmos hoje todas as aposentadorias por idade concedidas hoje, e que se a PEC entrasse com efeitos retroativos, sabe de cada 10 B41, sabe quantos seriam cortados? Porque não teria os 25 anos? 8. Então, não foi uma reforma não planejada, foi muito bem planejada. Olha a agressividade. Hoje, de cada 10 aposentadorias por idade, 8 seriam cortados porque não teriam a carência mínima de 25 anos. Isso é um absurdo. Tá? Então, foi tudo muito bem orquestrado. Então, essa emenda 83, 84 e 85 tratam especificamente da aposentadoria especial. O intuito do governo, além do ajuste fiscal, é privatizar a Previdência Pública. Tá? É privatização. Esse pacto, sempre existiam mitos, né, suspeitas que houve um pacto lá na Constituição de 88 para privatizar a Previdência no futuro, entregar para os bancos. Entregar para os bancos. E aí nós vamos chegar aonde, por que a necessidade dessa sangria, desse ajuste fiscal desesperador?
E isso tem que ser a nossa bandeira, conjuntamente, e tão ou mais forte do que a luta contra a reforma trabalhista, que não é reforma trabalhista, é a extinção da CLT, né? E a extinção do sistema de seguridade social criado pela Constituição de 88, que é a dívida pública. A dívida pública, eu conheci... aqui está o que o doutor Floriano mostrou, apontou o documento. Aqui é um anuário de 1965 mostrando que os institutos, que eram 6 naquela época, eles que enxertaram dinheiro em Brasília para criar os locais onde os servidores iriam morar. Eles que fizeram o loteamento de Brasília, o dinheiro dos institutos. Então, desde 1950, metem a mão no dinheiro da Previdência Social. Itaipu, Angra, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, tudo aquilo que a gente achava que... Eu escutava isso... A ignorância é uma bênção, né, professor? Eu era feliz, agora eu fico depressivo, eu só durmo com Rivotril. Quanto mais eu estudo, mais triste eu fico. E eu vi alguns sindicalistas falando, porque dinheiro da Angra, eu falei, que papo chato. Daqui a pouco vai dizer que foi o Marciano que roubou o dinheiro. É verdade, infelizmente é verdade. Sempre meter a mão no dinheiro da Previdência, isso foi reconhecido numa justificação de motivos da nossa emenda constitucional 20. Que está lá com todas as letras. Quem quiser me peça que eu mando lá o trecho que diz: nós pegamos dinheiro da Previdência para o programa de desestatização. Vamos criar um caixa para botar ali quando tiver superávit, porque nós rapamos a Previdência Social. 658 bi a última década. Mais de 400 bi, os 500 maiores, mais de 400 bilhões, os 500 maiores devedores da Previdência, que está prescrevendo todo dia, prescreve dinheiro, por inércia da Procuradoria da Fazenda e da AGU. Que a AGU cria força-tarefa para caçar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas não cria força-tarefa para pegar os grandes devedores, que é Bradesco, Vale do Rio Doce, Petrobras. A Previdência Social não é pensada. Ela não é executada com pensamento no Brasil. Cria-se força-tarefa para cortar benefício de inválido. Tem fraude. Foi a mesma linha de raciocínio para tirar a pensão vitalícia das viúvas, abaixo de 44 anos. Não, mas tem um monte de guriazinha que pega o velhinho lá, o velhinho está na cama morrendo e faz união estável com o velhinho. Sim, mas tu está presumindo a má-fé, que tem que ser comprovada, no ordenamento jurídico, até se mudou, me avise, né? A boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. Tu está pegando casos pontuais de fraude, criando regra e tolhindo benefícios, tolhindo acesso à proteção social. Então, a gente tem que rever o jeito de pensar Seguridade Social. Enquanto a gente não rever o jeito de pensar, e o maior problema da Previdência Social hoje, ela tem muito problema, é a administração e fiscalização. Ela é mal administrada e não tem fiscalização. Vide os 400 bilhões. Os últimos 5 anos teve 267 bi de renúncia fiscal. Copa do Mundo, Olimpíadas. Tá? Então, está aqui o trecho do artigo 250. Então, 400 bi, 658 bi, 267 bi, nós estamos em mais de 1,3 trilhões de reais. Se isso de 2005 para cá que eu estou pegando. Esse fundo do 250 foi criado em 98. Se tivesse esse mais de 1 trilhão lá, como o doutor Floriano disse, estaríamos com o SUS no jeito que está. Precisaríamos aumentar o LOAS de 65 para 70, quando a tendência era baixar para 60, pela lei do Estatuto do Idoso. Aí os caras botam para 70. O LOAS é para quem ganha 1/4 de salário mínimo, grupo familiar. É para mendigo. Aí os caras que mendigo que dura até os 70. Pior que eles estão durando mais do que a gente. Tem um mendigo lá na minha rua, lá que está melhor que eu. O mendigão lá manda, o que tu come? Ele, só lixo, doutor. Eu falei, não vamos ter dinheiro mais depois com a reforma trabalhista? Ele não come carne, é verdade. Então, só para encerrar, aqui está os 2005, aqui está o quadro que a gente montou na DPF 415, com dados da Anfip. O presidente Romero pediu que o DES fizesse esse quadro para nós, para a gente botar. A Anfip, inclusive, participa dessa DPF 415. Está ali, 72 bi, 61, 71, 80. Tá? Onde é que foi esse dinheiro? Essa é a pergunta. Eu sei para onde não foi. Para onde deveria ter ficado na Seguridade Social e lá no caixa do artigo 250. Para terminar, aqui está. Olha só. Olha o que o governo recuperou nos últimos 5, de 2011 a 2015, dos grandes devedores, da dívida ativa. 2011, 1%.
1,70, 1,50. Aí vem um vagabundo e cria MP lá para caçar os auxílios-doença, porque tem fraude. Por que o vagabundo que pensou nessa MP do Pente Fino, que era a antiga 739, que foi derrubada por um golpe legislativo, um golpe de mestre do Arnaldo Faria de Sá, por que ele não criou uma força-tarefa para executar isso aqui? Isso aqui é ridículo, 0,3 é ridículo. E outra, e o que está sendo prescrito, quem é que vai pagar essa conta? Eu acho que tem, sim, responsabilidade da Procuradoria da Fazenda e da AGU. Tem, sim. Cabe a nós, estamos, inclusive, estudando uma ação para isso. Para terminar, então, o motivo de tudo. Aqui foi o quadro de 2015, essa pizza. Essa pizza está na DPF e foi fornecida pela Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Quem não segue ela, siga. Tá? É uma mulher sensacional. Ela luta desde 88 para ter auditoria na dívida pública, que está, inclusive, no comando constitucional do artigo 26 da DCT, que determinou que um ano, que lá até 89, fosse feita auditoria. Esse quadro já aconteceu, tá, pessoal? Do total, aqui nós estamos trabalhando com um PIB de 2,2 trilhões. 42% foi para pagar juros de uma dívida pública. Juros, porque ela não foi amortizada. Nós gastamos 42% de 2,2 trilhões. Em torno de 900 bilhões, não foi 700, foi 900 bilhões e ela subiu 700 bi. Ela estava em 3,3 trilhões e foi para 4 trilhões. Enquanto nós gastamos com a Previdência 22% do PIB. Enquanto nós gastamos em saneamento básico 0,01. Zika, chikungunya. Educação 0,03. Aqui esse é o nosso câncer. Essa é a nossa luta. A auditoria da dívida pública, que a forte indício ela está prescrita, de juros sobre juros. Que nós não sabemos quem são os nossos, para quem a gente está pagando. A gente está sacrificando, e aqui está. Isso é o que está acontecendo agora. A gente está sacrificando metade do nosso PIB para pagar juros para banqueiro, porque os credores da dívida pública são os grandes bancos. Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil. Grandes conglomerados. Esse quadro aqui está trabalhando com um PIB de 3,3 trilhões. Metade do nosso PIB, mais de 1,5 trilhão, vai ser gasto para pagar juros de uma dívida que nós não sabemos o que nós estamos pagando. E eu não preciso ser matemática, é óbvio que está errada. Porque não tem como eu pagar 900 bi e ela subir 700 bi. Não tem. Isso aí é juros sobre juros, é óbvio. A Forte diz que ela está prescrita há décadas. Há décadas. Então, nós temos que... Isso aqui é a razão de tudo. E olha lá, já baixou para 19 a Previdência. Isto aqui, daqui a 5 anos no máximo, a pizza vai estar toda amarela. E sabe o que vai acontecer quando ela estiver toda amarela? Brasil vai ser a nova Grécia. A Maria Fatorelli trouxe a presidente da Grécia quando houve a quebra na Grécia. E mostrou a PEC 55 para ela. Aqui limita os gastos públicos. Por que a PEC 55 não limitou os gastos com juros da dívida pública? Ela só mexeu na nossa comida, na saúde. Mas os juros para os banqueiros? Óbvio que não. Metade do nosso PIB. Imagina eu pegar metade do teu faturamento, dizendo que tu me deve e não te explico por quê, o que é. Vocês não se sentiriam uns otários? Vamos parar de ser otário. Eu sou um grande otário também. Está na hora de a gente lutar, exigir a auditoria da dívida pública. E eu não estou pedindo calote. Eu quero saber para quem eu devo, por que eu pago 50% da minha arrecadação e ela vai subir. Pode ter certeza que ela vai subir. Não tem dinheiro que pague ela. Não tem dinheiro. Nós só vamos parar de pagar ela quando nós quebrarmos, que foi o que a Grécia fez. Então, esta aqui tem que ser a nossa grande luta. Porque se não tivesse isso aqui, ia estar sobrando dinheiro. Não precisaria mexer na CLT, não precisaria extinguir direitos sociais, não precisaria limitar gastos públicos em 20 anos. Isso aqui vai acontecer no direito previdenciário daqui a 3 anos estourando. Os precatórios vão começar a dar calote em precatório federal, que é o que já fazem no estadual. Rio Grande do Sul, meu pai tem um precatório, meu falecido pai tinha um precatório, agora é minha mãe, de 600 milhões de reais, mas o Rio Grande do Sul não paga precatório desde 99. 1999. Isso vai acontecer conosco com os precatórios do INSS.
Já começaram a atrasar a RPV. Ano passado atrasou a RPV. TRF4 lá, eu ficava nervoso lá, eles pedalavam lá, dezembro, apavorado lá, e retransmitiam. Quase deram calote. Então, no nosso mini-mundo aqui do direito previdenciário, daqui a 3 anos, esquece o precatório do INSS. Porque eles vão dizer que não pode, por causa da emenda constitucional 95. Então, temos que brigar agora, exigir dos nossos deputados federais que votem contra a PEC 287 ou que, se for o caso, a favor da emenda substitutiva global, número 58, e da 83, 84, 85, que traz um só da aposentadoria especial. Então, nós estamos num momento crucial. Nós estamos entre a luz e a escuridão. Estamos mais perto da escuridão. Cabe a nós voltarmos para a luz. Previdência social não é custo, é investimento. Previdência social não é custo, é investimento. Se não lutarmos hoje, não haverá amanhã. Muito obrigado.